Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Olha que foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Vai ser contado o que pode um cavaquinho. Os homens não vai crer. Quando ele fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere firme, dói que nem. Manuel Francisco, bailarino consolidado, uma carreira belíssima no Brasil, uma carreira belíssima na Europa. Professor e mestre de balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assim, está no auge da sua carreira como professor. Manuel Francisco descobre a dança aonde? Como a dança chega até você? Uma alegria estar aqui fazendo esse programa com você, Flavinho, e saber que a minha voz, um bocadinho da minha história, vai ser contada lá em Paracuru. Fico orgulhosíssimo disso. A dança apareceu na minha vida por total coincidência, um acaso do destino. Eu sempre quis ser artista, desde menino. Na minha cabeça, ser artista era ser cantor, que era o que eu via pela televisão. Na minha infância, anos 70, interior de São Paulo, era o acesso que eu tinha à arte, pela televisão ou pelo circo, que era uma outra paixão, quando vinha para a cidade. E eu tive uma paixão desde muito cedo, que foi Maria Alcina, a cantora, que nos anos 70 era um furacão e tal. Quando eu olhei para aquela mulher na televisão, eu disse, é isso que eu quero fazer. Não ser Maria Alcina, mas fazer o que ela fazia. E paixão desde sempre pela música. Isso eu devia ter, talvez, essa memória aí pelos 73, mais ou menos. Eu tinha 6 anos de idade, talvez. Então, assim, nunca fui um menino de dizer, eu quero ser médico, bombeiro, piloto de avião, jogador de futebol, nada disso. Eu queria ser artista, e eu respondi a isso com retidão, sem titubear. Artista, com essa ideia de que o artista era cantor. Me mudei para Curitiba aos 10 anos e eu era vizinho de morava perto de uma família que tinha uns meninos, uns filhos mais ou menos da minha idade, estudávamos juntos num colégio de periferia, e aí eu tinha um trabalho de colégio para fazer, ou qualquer coisa assim, com o Robson, que era esse garoto. E aí eu fui na casa dele procurar por ele não estava, a gente teve que adiar a ideia de fazer o trabalho, e a irmã dele, um pouquinho mais nova, tinha que ir para aula de balé. Mas os pais dela, que trabalhavam no Teatro Guaíra como costureira, a mãe, a Neca, finada Neca, saudosa, e o pai era contra a regra, Casquinha, eram gente de circo, artistas e tal, que quando pararam de rodar nos circos se estabeleceram em Curitiba e se estabeleceram no teatro. E a Vivian precisava ir para aula de balé. E eles não gostavam, os pais que já estavam no teatro, não gostavam que ela fosse sozinha, tomasse condução para ir sozinha, que era um pedaço de ônibus, um bom pedaço. E ela me perguntou, quando eu fui lá e não encontrei o meu amigo para fazer o trabalho, eu falei, você não quer ir comigo, me acompanhar, porque meus pais não gostam que eu vá sozinha? E eu podia, estava com a tarde livre. Lá fui eu, tomei um ônibus, fui para o Teatro Guaíra. E aí sentei com ela, ela me levou até a sala, apresentou para a professora, e eu fiquei sentadinho lá no fundo da sala, assistindo aquilo que eu nunca tinha visto, piano ao vivo, aquele monte de meninas, era uma turma só de meninas, todas uniformizadas iguais, cabelo arrumado igual. E eu achava aquilo tudo muito lindo, com a música de piano e elas fazendo aqueles movimentos repetitivos. Enfim, fiquei ali encantado vendo aquilo. Quando acabou a aula, a professora dela me chamou numa outra sala. Assim, eu pensei na minha cabeça, falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu vou tomar um esporro aqui, né? Sei lá, fiz barulho, coisa assim, não tinha noção de nada. Aí a professora fez assim, senta no chão. Onde não perguntou nada, senta no chão, tira o sapato. Aí puxa o pé para cá, chama um outro professor, olha isso, puxa o braço, estica aqui. Quando eu vi, tinha uma junta assim de professores, 4 ou 5 em torno de mim, conversando entre eles e eu olhando, sentado no chão e sem entender nada do que eles estavam falando. E sem entender o que estava acontecendo. Depois que eles discutiram 5 minutos, ela vira para mim. Fala assim, você não quer fazer balé? Aí eu podia esperar qualquer coisa, menos aquilo. A ideia me fez assim, na hora que ela falou, eu tomei uns segundos, assim, aí deu um estalo. O querer ser artista
Eu tinha me encantado com aquilo. Eu sei que eu estava muito confuso, na verdade. Mas eu saí dali dizendo para ela o seguinte: eu vou para casa, conversar com a minha mãe, perguntar o que ela acha disso. E se, de repente, puder, se ela topar, eu venho e experimento uma semana. Se eu gostar, eu fico. E se eu não gostar, eu posso ir embora. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Aí fui para casa, conversei, expliquei para minha mãe o que tinha acontecido aquele dia. Ela virou para mim e disse: olha, se o rendimento do colégio, as responsabilidades que você tem, eu tinha 11 anos, se você se mantiver bem com tudo, com o colégio, tá tudo certo, não tem problema, pode ir. Aí lá fui eu fazer a minha semana de experimento. Isso foi em 1980. Estou eu aqui em 2021, nesse lugar, sentadinho, conversando com você. Então foi através dessa coincidência de acompanhar a minha amiguinha para a aula de balé que eu entrei para o mundo das artes, né? Primeiro para formação e depois carreira profissional. Que encontro bonito. É um pouco parecido com o meu, fiquei emocionado. Postal Radiofônico de Paracuru. Combine com o Cacá ou Carlinhos, peça peixe fresco, um grolado, a mais regional comida de Paracuru. Acrescente baião de 2, um passar do dia e a assistência ao pôr do sol até as estrelas despontarem com mergulhos e nados na Lagoa dos Amoados. Manuel, você acha que ter começado numa escola como a do Teatro Guaíra, que é uma boa escola de formação, ela te deu possibilidade de você ter uma carreira internacional? Você acha que foi sorte? Você acha que foi tino? Você acha que foi você mesmo que procurou um bom espaço? Como é que foi procurar um bom lugar de formação? E o que é que você acha disso, de começar num bom lugar de formação? Olha, quando essa história toda aconteceu e eu entrei na Escola de Danças do Guaíra, eu tinha 11 anos de idade e eu não compreendia muito bem como é que as coisas funcionavam. Fui me dar conta depois que aquilo era uma escola profissionalizante do governo do Paraná, uma das melhores escolas do Brasil, né, de escolas do governo e tal, muito, muito conhecida, reconhecida por isso. Então eu acho, por um lado, que eu tive a sorte de entrar, a escola de danças onde eu fui acompanhar a minha amiga era a escola, no meu tempo se chamava Curso de Danças Clássicas da Fundação Teatro Guaíra. Agora se chama Escola de Dança do Teatro Guaíra. Mas não só o ensino é excelente, isso foi essencial, óbvio que foi. Mesmo que eu aos 11 anos não tinha essa consciência, mas o ensino lá sempre foi muito sério e muito bom, de uma qualidade ímpar. Então isso foi essencial. Por outro lado, à medida que eu fui frequentando e diariamente trabalhando ali, eu fui aos poucos me dando conta de como era virar um bailarino, da necessidade de trabalho diário e constante. No começo isso me assustava um pouco. Eu tinha às vezes um pouquinho de preguiça. Tinha um dia que eu não queria ir para o balé, eu queria ficar em casa e tal, mas a coisa de, é importante todo dia, eu tenho que ir, então faz o esforço. E aí, de repente, aquilo me deu uma mordida e eu tomei gosto por aquilo. Depois de, assim, entrado um ano de escola de danças. Então, eu acho que tinha o conjunto disso que você me perguntou. Por um lado, eu tive a sorte de entrar num lugar onde o ensino era maravilhoso e eu não sabia disso, isso foi para minha vantagem. E, em seguida, bichinho artista que sempre teve em mim, a minha vocação sempre foi ser artista, eu fui percebendo que através daquela arte eu podia virar um artista. E fiquei muito feliz. E a minha formação acabou sendo um pouco rápida, porque eu fiz a escola de danças, eu entrei em 80. A partir, talvez, do primeiro semestre, os professores, a direção, faziam o que comigo? Eu fazia a minha turma diariamente, e, ao mesmo tempo, eu fazia aula com a turma imediatamente acima da minha, mais adiantada. No final do ano, eu fazia as 2 provas e, assim, eu fui acelerado no processo de formação. Tanto que, em 1983, eu tinha 3 anos de escola de danças, um pouquinho menos, não tinha completado 3 anos, um pouco nesse esquema de fazer 2 turmas juntas. O diretor da companhia, naquela época, Carlos Trincheiras, me chamou para audicionar para a companhia.
Ele não me deu um contrato na hora. Ele devia estar de olho em mim, mas ele falou, vai ter audição e eu quero que você faça. Muita gente dentro da escola foi contra. Professores que me amavam ficaram de mal comigo porque achavam que era cedo demais. Eu tinha nessa altura 16 anos. E eles achavam que era muito cedo para eu entrar numa companhia, pela maturidade emocional de ser muito jovem, com 16 anos, mas talvez ainda quisessem que eu terminasse a escola, que ia levar mais 1 ano e meio, ou qualquer coisa do tipo. Eu banquei fazer a audição, eu quis fazer, fui contratado, e hoje em dia não me arrependo nem um pouco, foi importantíssimo, e já refiz a amizade com a professora que ficou zangada lá atrás, ela própria reconheceu que não foi ruim. Postal Radiofônico de Paracuru. Logo após a enseada do Parazinho, um caranguejo, peixe frito ou peixada, baião de 2, macaxeira frita, bolinha de peixe. Assim o mar, o vento e a luz alimentarão sua permanência em Paracuru. Você entra no Teatro Guaíra, que é uma das mais importantes companhias de balé desse país, num dos momentos mais gloriosos daquela companhia. Verdade. Né? Como foi? Como foi a tua vida? Assim, conta para os meninos que dançam lá em Paracuru como é a vida de um bailarino profissional recém-contratado. Saído da escola e recém-contratado numa companhia, ganhando um salário digno para viver daquilo que gosta de fazer. Olha, eu vivia em estado de êxtase completo, total. Eu era o mascote da companhia, o mais jovem, assim, tanto no Guaíra quanto um pouquinho mais à frente, quando entrei no Teatro Municipal do Rio. Também era o mascote, porque era raro. Nos anos 80, um menino começar carreira aos 16 anos era um caso único, não era natural nem normal naquele momento. Então, assim, foi motivo de felicidade de tantos lugares, essa felicidade vinha, porque justamente como você falou, fui tirar carteira de trabalho. Precisei que minha mãe me emancipasse para eu poder assinar documentos e coisas, ser contratado. Então, com 16 anos, eu tinha um documento que dizia que eu estava sendo contratado para ganhar salário para ser um bailarino, num momento, numa companhia. O top, eu acho que o topo do glamour do Balé Guaíra foi esse período em que o Carlos Trincheiras dirigiu a companhia. Nós fazíamos grande repertório, mesclado balé clássico, e fazíamos coisas muito contemporâneas e coisas neoclássicas. Viajávamos muito. Foi no tempo, eu peguei o tempo em que o grande circo místico estava no auge do sucesso, viajando o Brasil inteiro de ponta a ponta, 2 anos seguidos de tanto sucesso. Fui a Portugal, eu saí do Brasil pela primeira vez em turnê com o Balé Guaíra, em 84, fomos dançar no Coliseu dos Recreios em Lisboa, em Portugal. Ou seja, eu com 16 anos, ganhando salário, trabalhando profissionalmente, era amado pela companhia porque eu era o menininho, todo mundo me protegia, me cuidava, me gostava, eu tenho amizade com toda essa gente até hoje. Saudades do seu Trincheiras e da Isabel Santa Rosa, que já faleceram, mas me amavam muito também, eu tenho uma gratidão imensa por tudo que eles fizeram por mim. Então eu me sentia absolutamente em estado de êxtase, porque eu estava fazendo arte, que era o que eu queria, não era cantando ainda, mas aquilo não fazia falta naquele momento. Eu estava completamente realizado de ter descoberto uma via que eu não imaginava, que era a dança. Nunca imaginei isso para mim. Descobri que eu tinha talento para aquilo. Eu só fui muito feliz, assim. Eu acho que sorte também, mas eu sabia que para manter isso bem, eu tinha que trabalhar muito duro e muito seriamente. Já aos 16 eu tinha essa noção. Então eu pensava nisso. É tudo muito bom, mas para eu alimentar esse sentimento de felicidade e manter um contrato, um salário, ser querido, ser respeitado, eu vou ter que ralar muito. E desde muito cedo isso me acompanha. Postal Radiofônico de Paracuru. No Espaço Cultural Mais Que Rapaz, uma das vistas mais lindas da Lagoa do João Rola, caminhada e banhos nas lagoas das dunas, um lugar para comer capote, frango e peixe, tudo da criação do lugar. Deixa eu só abrir um parêntese para dizer quem é Carlos Trincheiras, que é um bailarino, professor e coreógrafo português, dos mais requisitados coreógrafos portugueses.
E a Isabel Santa Rosa talvez tenha sido a figura feminina da dança mais reconhecida no mundo, de Portugal, e que trabalhou no Brasil até a sua morte, com quem eu também tive o prazer de trabalhar. Então é por isso que eu quis abrir aqui esse... E eles eram casados? Eles eram casados. Tiveram um filho e tal. Já eram casados, eu acho que lá em Portugal ainda, antes de vir para o Brasil. E aí ele veio dirigir o Balé Guaíra, e foi nessa temporada, ele passou alguns anos na companhia, foi sob a direção dele que eu comecei carreira. E era, como você disse, o momento mais glamuroso do Balé Guaíra, foi esse período aí, anos 80. Postal radiofônico de Paracuru. O Bom de Vera tem o dia a dia das refeições, mas tudo o que você quiser. Peixe à delícia, carneirada, panelada, saladas e bifes. Encomende, que ao chegar por lá, a Vera lhe ofertará um sabor de não esquecer. Mas aí depois, nós bailarinos sempre olhamos para frente e vamos buscar aquilo que o sonho da gente vai fazendo, né? E esse sonho sempre muito distante, a gente sempre corre muito para buscá-lo. Daí, o Teatro Guaíra supriu a sua curiosidade como um bailarino profissional. Como é que foi o passo seguinte? Bom, aí como eu comecei a adquirir informações, me inteirar no meio da dança, eu percebi que naturalmente isso acontece, você sabe disso muito bem, bailarinos, tem uns que podem interpretar e pendem para uma coisa mais do que para... Um é mais demi-caráter, outro é mais romântico, um é mais contemporâneo, um é mais clássico. Eu percebi que o meu caráter como bailarino, meu tipo físico e a minha paixão maior, que essas três coisas se juntavam, era pelo repertório clássico. Era o que me enchia os olhos. Eu via aquilo e dizia, é isso que eu quero dançar. Então, naturalmente, o próximo passo seria balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, também ali anos 80, momento glorioso, grandes temporadas de grandes balés que você sabe muito bem, você dançou lá. E aí eu decidi, a minha professora, aquela que havia ficado zangada lá atrás porque eu audicionei muito menino, foi quem ficou no meu ouvido, me soprou e falou, você tem que fazer audição, abriu a audição para o Balé do Teatro Municipal, para a temporada a partir de 1985. A audição era em janeiro de 85. E era uma coisa, se você tinha que fazer variação de balé de repertório, tinha que fazer variação moderna, era uma coisa complicada, não era simplesmente chegar e fazer aula. Mandavam para a gente os papéis desenhados e a música, escritos, você tinha que estudar aquela variação, que era a variação masculina, do Pas de Trois, do primeiro ato do Lago dos Cisnes. Era a variação que a gente tinha que fazer. E ela falou, tanto falou, eu falei, tá bom, eu vou fazer essa audição, assim com uma certa dor no coração, porque eu era apaixonado pelo meu ambiente, pelo meu trabalho no Guaíra e tudo. Ia ser duro sair dali, mas também eu era muito menino, eu não ia passar a vida toda naquele lugar. Acabei aceitando, fui fazer a audição. Passei na audição. Eu lembro, quando eu voltei para Curitiba e eu fui conversar com o seu Trincheiras e a Isabel na casa deles, eu chorava copiosamente, que eu fui lá explicar que eu tinha feito audição e que eu ia pedir demissão da companhia. E eu estava muito assim, receoso da reação deles, como se eu estivesse traindo a companhia e tal. Mas muito pelo contrário, eles reagiram do jeito que eu não imaginava, acolheram completamente aquilo, disseram... Obviamente, eles disseram, a gente gosta muito de você, óbvio que a gente gostaria que você ficasse, mas você é muito jovem, muito menino e certamente tem muita coisa para conquistar. Então, a gente não pode ser orgulhoso para querer segurar você aqui. A gente quer que a sua vida vá para frente. Você realmente é um bailarino clássico, então vá com a nossa bênção e tal. E assim, fui para o Balé do Teatro Municipal do Rio. Postal radiofônico de Paracuru. Em Paracuru você vai encontrar ótimos restaurantes. Você pode ir no Tempero da Lalá, no Fórmula 1, na Casa Curu. Você vai encontrar comida de muito boa qualidade. E no Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu sei que você ficou um pouco tempo. 3 anos. Não ficou muito tempo. De lá você alçou novos voos. Mas o que você fez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro que ficou na tua memória, assim,
Isso eu fiz, isso eu deixei lá como minha marca. Foram 3 anos de pura felicidade, porque aí sim eu entrei primeiro uma companhia maior, eu fiquei muito intimidado no começo, porque lá de novo eu ainda era o mascote, eu era o mais novo entre meninos e meninas, e era um ambiente mais competitivo, era um clima um pouco diferente de uma cidade muito maior, que eu não estava habituado. Eu fui muito bem aceito, mas fui me ambientando devagar. 2 coisas aconteceram nesses 3 anos, uma coisa é consequência da outra, que me marcaram profundamente. Em 86, ou seja, no meu 2º ano de companhia, eu era muito bem quisto pela direção e tal. Nós estávamos numa temporada de Dom Quixote. E o personagem do Espada, que é um papel importantíssimo na trama, eu fazia um dos 6 toureiros que acompanhavam o Espada. Nunca fiz o primeiro papel. Que mesmo assim já são rapazes que são demissolistas. Exato. Não é corpo de baile. Exatamente. Que faz aqueles papéis. É verdade, eu já fazia isso. Aí eu estou em casa, tínhamos espetáculo. Um dia eu estou em casa, me telefona o Emílio Martins, saudoso Emílio Martins. Oi, Manuel, tudo bem? Já almoçou? O espetáculo era às 9 da noite, isso devia ser meio-dia. Falei, estou acabando de almoçar. Então tá, bota a sua roupa, acaba o seu almoço e vem agora para minha casa, você vai assistir o vídeo do Espada, porque você vai dançar o Espada hoje à noite. Eu achei que ele estava de sacanagem comigo. Ele falou, nego, com aquele sotaque gaúcho, venha pra cá agora. Aí eu percebi que a coisa... Ele fez a mesma coisa comigo no Lago do Cisne. Sim. Fui pra casa dele, assisti o vídeo, aprendi 3 atos de coreografia naquele dia, e naquela noite eu entrei para fazer o Espada com a Silvia Barroso de Mercedes comigo. Nunca tem fotos disso. Sem ter ensaiado. Ensaiei, aprendi no dia e não deu nada de errado. Foi tudo Até certo. A bailarina foi a mesma, porque eu também... Esse questão do garoto que se machucou e eu tive que substituir, também foi com a Silvia Barroso e a Cristina Martinelli, no Padre Troá de Lago do Cisne. Então até a mesma bailarina. A gente tem até essas coincidências. Eu sei que foi bom. Eu fui muito elogiado por essa noite, e isso era, não lembro ao certo, talvez entre agosto e outubro, essa temporada. Nossa próxima temporada era o Quebra-Nozes. Então, como eu fiz, eles me botaram essa noite, porque tinham outros bailarinos, outros solistas mais velhos do que eu, mais experientes, mas por alguma razão interna, eles quiseram que eu fizesse. Não escolheram, tínhamos lá Antônio Gaspar, tinha uma porção de gente, o Francisco Timbó, Paulo Rodrigues, todos eles faziam o Espada, e eles me botaram. Enfim, como consequência desse dia, eu ganhei pela primeira vez, aos 19 anos, um primeiro papel. E me emocionou muito, porque eu sei hoje em dia, lá na época eu não sabia, Dalal Ashkar, Mr. Doyle, né, do Desmond Doyle, grande mestre inglês, que trabalhou conosco, e Dalal Ashkar, a diretora da companhia naquela época, é que compraram o meu passe e levaram para um grupo de pessoas lá, uma espécie de conselho, a ideia que era eu dançando o Príncipe do Quebra-Nozes com Ana Botafogo, que já era uma estrela da casa. Eu era um garoto começando carreira. A Ana estava, nessa altura, na Inglaterra, fazendo uma turnê com o Sadler's Wells Royal Ballet, dançando Gisele pela Inglaterra. Pois eles ligaram para a Ana, perguntaram se ela aprovava a ideia, se ela dançaria comigo uma temporada. Ela, essa pessoa espetacular e gloriosa, única que é, não só disse que dançava, mas ficava muito feliz, e a gente trabalhou duro. E assim eu dancei um príncipe pela primeira vez com Ana Botafogo aos 19 anos. Eu era professor nessa época, eu nunca fui seu professor no Teatro Municipal, mas eu já estava começando a minha carreira como professor. E escutei de um outro professor essa história. Você me fez lembrar isso. Essa história foi inspirada na história de Margot Fonteyn e Nureyev, de colocar um garoto que todos achavam extremamente talentoso, com físico de príncipe. Nós vamos investir nesse rapaz, por isso ele tem que dançar com essa bailarina que já é consolidada. Sim. Então essa história eu escutei e agora você está me confirmando que é verdade. Postal Radiofônico de Paracuru. Sozinhos ou em grupo, comemorando, simplesmente alimentando-se, você sempre encontrará o espírito de Paracuru nos seus restaurantes e bares. Um espírito universal
num ambiente mágico. Mas aí, como é que foi esse espetáculo? Bom, eu emocionadíssimo, dançando com a Estrela, que minha amada amiga até hoje. Depois fizemos muitas outras coisas, mas esse, você me perguntou assim, o que é que te marcou, o que é que eu deixei? Eu acho que esses dois momentos para mim foram muito essenciais. Essa entrada sem ensaio para dançar um papel importantíssimo e deu tudo certo. E a consequência disso foi dançar um primeiro papel na temporada seguinte. Isso para mim era como tudo, os sinais dizendo, esse é o caminho, tá tudo certo, tá tudo bem. Então eu tenho muita emoção de relembrar esses episódios. Muito menino, 19 anos de idade e dançando um primeiro papel com a grande estrela da dança nacional, que a Ana já era naquele momento, há um bom tempo. Já consolidada. Muito, completamente consolidada. Estrela internacional, era convidada do Sadler's Wells já. Então eu fiquei muito emocionado com isso. Postal Radiofônico de Paracuru. Toma um chopp na Praça do Farol ao entardecer e você vai assistir um pôr do sol espetacular. Eu te encontro anos depois, dançando Romeu e Julieta do Cranco com o Balé de Zurique. Como é que foi esse percurso? Bom, aí eu no Rio de Janeiro, óbvio que todo mundo ali sonhava muito com companhias estrangeiras. O meu sonho particular era o Balé de Stuttgart, que eu já tinha visto a companhia no Rio de Janeiro em turnê. E óbvio que havia um pouco da fantasia da grande, magnânima estrela Marseille à frente daquilo tudo. Eu dizia, eu quero dançar sob o comando dessa mulher. Todos nós. Era o sonho de todo mundo queria isso. Sim. E aquilo foi crescendo em mim, crescendo em mim. Teve um momento que houve um simpósio de dança que a Dalal promoveu no Rio, lá naquele shopping Fashion Mall. Nunca vi aquilo. O estacionamento inteiro do shopping virou estúdios de dança, de tudo. Foi uma maravilha, 86. A Márcia estava no Rio. Chegou um momento, eu fui conversar com ela, eu ficava atrás, eu era tinhoso, eu era um pouco atrevido no bom sentido de querer, quando eu queria alguma coisa, eu pensava e ia lá atrás. Fui lá, cutucar a Márcia, me apresentar e dizer, eu sou fulano de tal, Manuel, assim, assim. E eu tenho um grande sonho de dançar na sua companhia. O que eu posso fazer? Posso fazer aula para você? Posso me apresentar? Posso tudo. Ela não deu grande importância naquele momento, até porque havia, naquele período, histórias de bailarinos talentosos brasileiros que ela levava para a Europa e aí chegava lá, ele sentia falta do calor, do feijão ou da família, sofria e resolvia vir embora. E ela tinha horror a isso. Uma coisa um pouco, não sei, uma atitude um pouco molinha para um artista profissional. Ela não gostava disso e aí ela meio que tinha uma certa birra dos brasileiros que ela achava que não se adaptavam àquela vida alemã e europeia. Então, uma certa hora ela mandou procurar saber, eu fiz aula com um grande maestro que trabalhava com ela em Stuttgart, que era o Gabriel Popesco, que deu aula nesse simpósio. Ele era maître do Stuttgart. E aí ele gostava muito de mim, ele tentava fazer um pouco a ponte e tal. Eu sei que uma certa hora ela virou para mim e disse assim, Manuel, ela já tinha me visto, ela falou, você de fato é bastante talentoso, você é um bom bailarino. Mas por que eu levaria você do Brasil para Stuttgart se eu tenho na minha porta lá 15 pessoas batendo todos os dias pedindo emprego? Por que eu faria essa diferença? E eu não pude responder nada, eu só pude dizer, eu acho que você está certa no seu argumento. Ela não foi grosseira, de modo que ela foi realista comigo. Aí o que eu fiz, tinhoso como sou, ariano, juntei todos meus trapinhos, devagar, final de 87, já havia mudado a direção, Dalal Ascar tinha saído da direção e Tatiana Leskova tinha assumido, e eu já estava com essa meta de ir embora para a Europa. Juntei tudo que eu tinha, compramos, minha família me ajudou, compramos uma passagem de avião para pagar em 2 anos, naquela época uma passagem de avião era quase o preço de um carro internacional, era uma outra realidade da vida, nos 80 não tinha nada a ver com internet, nada disso existia. E fui-me embora, comprei uma passagem para Stuttgart, consegui uma ligação para eu poder justificar morar no país, tem uma coisa legal. A John Cranco Schule, que é a escola que forma bailarinos pro Ballet de Stuttgart, né, a escola ligada, me deu
um elo de aluno. Então, oficialmente, eu estava indo para a escola. Cheguei, fazia aula na escola, quando podia fazer aula na companhia. A Márcia, muito querida, porque quando eu bati na porta dela lá, e ela tinha me dito isso aqui no Brasil, ela percebeu que era uma outra coisa, não era... Não estou mais batendo, agora eu vim bater na sua. Agora eu vim bater, você não disse que 15 batem na sua porta todo dia, agora tem 16, hoje tem 16. Sim. Aí ela me olhou com outros olhos. Isso era perto do Natal, eu cheguei na Europa no 9 de dezembro, entrei para a escola, fazendo aula, corri. Quando chegou perto do Natal, eles fecham 2 semanas para as festas. Ela me chamou para passar Natal na casa dela. Nunca me esqueço disso. Uma hora ela chegou num cantinho, sentou do meu lado com um pratinho de comida e eu também. Aquilo tudo era muito novo. Chegar na Europa, eu estava ligeiramente deprimido por conta da mudança de tudo. Eu morava de favor na casa de umas pessoas, de uns alunos da escola. Eu saí do Rio num 8 de dezembro, que é o inferno de calor, para chegar no ápice do inverno. Tudo isso mexe um pouco. Muito jovem, sem saber nada, pouco dinheiro, preocupado. Ela me disse várias coisas a respeito de contrato. Ela disse, eu não tenho nesse momento um contrato para te oferecer, mas eu não prendo o bailarino se der problema, se estiver infeliz, eu não obrigo que fique até o final do contrato, se precisar ir embora antes eu libero. Se isso acontecer, se aparecer um contrato, e você for a pessoa certa para aquele lugar, eu te dou um contrato, fica aqui fazendo aula. E na festa de Natal, ela sentou do meu lado um dia e falou, olha, eu quero te dizer que se eu souber por qualquer pessoa que você está passando qualquer necessidade, de qualquer ordem, inclusive financeira, e não falar comigo, eu vou ficar chateada com você. E eu jamais esqueci isso, porque ela não precisava, não tinha obrigação de nada disso. E ela fez questão de falar, jamais esqueci. Passou Natal. Nosso querido amigo Fauzi Mansur, que nessa altura estava no balé de Zurique já, me convidou para passar o Réveillon com ele. Lá fui eu, tomei trem para Zurique, nesse período em que tudo estava fechado de festas de fim de ano. O Fauzi olhou para mim e disse assim, eu acho que o Heinz Spörli, que era um grande diretor suíço que dirigia o balé da Basileia, uma cidade vizinha a Zurique. Ele disse, eu acho que o Heinz Spörli vai gostar de você, você é o tipo de bailarino que ele gosta. Você não quer ir fazer aula lá? Eu sei que ele arranjou, ele ligou para o Heinz, conseguiu falar com o próprio Heinz e explicou, tem aqui um bailarino assim, manda ele aqui para fazer aula no dia 31 de dezembro, eles tinham um espetáculo de noite, mas iam fazer aula e ensaiar de manhã, manda ele vir fazer aula de manhã. Tomei o trem de manhãzinho, 1 hora de viagem, fui lá, fiz aula. Quando acabou a aula, ele entrou, um estúdio imenso e tinha como se fosse uma varanda assim, num segundo andar, ele entrou lá na portinha, sentou, assistiu 6 minutos da aula talvez. Depois, no centro, voltou e viu mais 3. Levantou e foi embora. Eu também não fui lá para audicionar, eu fui para mim, não estava com isso na cabeça. Mas, enfim, passou, eu fiz aula e ele me chamou na sala dele, no final mandou que eu subisse para a sala dele e me ofereceu um contrato, ali, na hora. E eu, não sabendo quem era Heinz Spörli, que era um grande nome da dança e uma pessoa difícil de lidar, disse para ele assim... Falei, eu te agradeço muito, mas eu não sei se eu posso aceitar, porque eu tenho contei a história com Marseille. Eu falei, eu não posso te dizer nada, eu preciso conversar com ela, porque tem eu vim para isso, tá. Ele me olhou de cima a baixo, ainda bem que eu não tinha noção de quem ele fosse, graças a Deus. Ele deve ter pensado, quem é esse fedelho atrevido? Eu estou oferecendo, Deus oferece um contrato e ele está dizendo que não sabe se pode aceitar. Mas eu acho que ele ficou tão... admirado de ouvir isso de alguém, que ele me olhou, respirou e disse assim, eu te dou 5 dias, se até X dia, quinta-feira, você não me telefonar, esquece, acabou a proposta. Bom, óbvio que eu peguei o trem ali, assim que eu cheguei em Stuttgart de novo, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a Márcia e contar para ela o que tinha acontecido. Achando que ela fosse me xingar, me execrar, porque os brasileiros que vêm, e eu disse, olha, eu estou disposto a ficar aqui, mas eu só quero te contar que aconteceu isso. Ela olhou para mim, estava costurando sapato de ponta no camarim dela, nunca esqueço, sentadinha no chão, no camarim do teatro. Ela disse, Manuel, vá com a minha bênção, porque o balé da Basileia, o Basel, o balé é uma grande companhia. O Heinz é uma pessoa um pouco difícil de lidar, mas a companhia é maravilhosa, isso não importa, porque diretores são difíceis. E se ele quer te dar um emprego, porque todo mundo quer ganhar um emprego lá, ninguém consegue. Ele te ofereceu, vai-se embora agora com a minha bênção, inclusive diga isso a ele. E assim peguei minhas malinhas e fui para Basel, comecei carreira ali. Em janeiro, porque eu audicionei 31 de dezembro, aí na primeira semana de janeiro eu estava ali, cumpri até o final da temporada, que era o contrato que ele tinha me dado.
Como esse contrato estava comprometido, ou talvez ele não quisesse renovar, não sei, mas em teoria estava comprometido para a próxima temporada. Ele precisava de alguém para aquele período. Eu fui audicionar para o Balé de Zurique, cidade vizinha, onde o diretor era Uwe Scholz, o gênio da coreografia. Passei nessa audição, lá fiquei 6 anos, magníficos, porque agora que o Uwe já está morto há alguns anos e as companhias pelo mundo começam a comprar as suas obras todas, eu tenho certeza, a gente não tem tempo ainda para isso, mas como falamos hoje de Cranco, de Balanchine, de Macmillan, então a gente vai falar de Uwe Scholz dessa mesma forma. Postal radiofônico de Paracuru. Uma peixada na Água Grande, João do Sapuril, bem em frente à praia da Pedra Rachada. É um lugar tão típico de Paracuru que ali você encontrará a própria história de um povo. Eu acho que as pessoas que conhecem dança já falam. Já começam começam a dizer que o Uwe é um gênio. É dessa linhagem. É dessa linhagem da coreografia. Total. E eu posso dizer, assim como eu babava quando eu vi um bailarino qualquer falando sobre Balanchine, sobre como o Mr. B dizia isso ou queria aquilo, eu falei, meu Deus, como é que pode ter trabalhado com Balanchine? Então agora eu posso dizer, eu trabalhei com o Uwe Scholz, eu tenho no meu ouvido a voz dele com as correções das obras dele geniais. E aí passei ali 6 anos em Zurique, o Uwe, depois de um tempo, no último ano, saiu. Eu tentei ficar com o diretor seguinte, não deu certo, porque era, ao contrário do Uwe, que tinha uma estética completamente clássica, neoclássica, mas a limpeza, a pureza da técnica clássica, pontas, beleza, estética, para uma coisa completamente inversa disso. Dança teatro, dança contemporânea, de um jeito que não me interessava muito. E com isso eu fui fazer uma temporadazinha em Berna, como convidado, no Balé de Berna. Fui ao Japão, nesse período, dançar 2 vezes convidado. Fui ao Egito dançar. E aí me convidaram para audicionar para Cats, musical. E esse foi o começo da minha vida, com o meu encontro com o cantar, que era o que eu queria fazer desde lá. No começo. Lá do começo de tudo. Postal radiofônico de Paracuru. Faça parte da cultura do surf em Paracuru. Conheça uma gente diferente, ligada na energia do mar, na velocidade dos ventos, nas empolgações de uma onda especial. Um encontro, além do simples correr nas obrigações diárias. Você também tem uma passagem pelo teatro, né? Pelo teatro musical, não só pelo teatro musical, mas também pelo teatro, sim, como ator. Sim. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, que isso é lá na frente, eu queria aproveitar essa tua história, Teatro Guaíra, Teatro Municipal, Europa, te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para quem vai escutar isso lá na Rádio Marazul. Uhum. É sorte? É persistência? É coragem? Esperar para ver o que acontece? O que é que faz um bailarino dar certo? Olha, eu acho que eu só posso falar disso a partir da minha experiência, óbvio, das minhas impressões, daquilo que eu vivi. E no meu caso eu posso afirmar, primeiro trabalho sério, obsessivo. Aliás, falando em obsessivo, eu sempre falo isso. Eu acredito, eu sou uma pessoa muito obsessiva. Eu acredito que um artista genuíno, né, um artista que é artista porque não sabe de onde... É como um olho d'água que brota da terra, a vocação. Você não sabe de onde vem, mas brota, aquela água brota simplesmente. A vocação artística é um pouco isso. Não sei de onde vem, mas é meu, eu só quero isso, eu nunca quis diferente. Então, isso já é uma sorte. Porque eu não quis ser outra coisa e eu, desde que comecei carreira aos 16 até agora, só ganhei dinheiro e só exerci meu ofício de artista. Nunca precisei fazer outra coisa porque não tinha um contrato, porque tinha um período ruim, nunca. Então isso é sorte também. Mas vamos lá, a sua pergunta. Eu acho que primeiro a coisa obsessiva pelo trabalho, porque ninguém que não seja obsessivo vai ficar feliz e todo dia
fazer aula e ensaiar 6 horas, fazer aula e ensaiar 6 horas e decorar a coreografia e ensaiar aquilo 6 horas. Você tem que ter uma coisa obsessiva para poder se dar bem com isso, um dedo na personalidade, da repetição e ser feliz fazendo aquilo. Porque se você emburrece e não tem vontade, você não vai sair daquele lugar. Vai repetir 6 horas e não vai evoluir. Então eu acho que tem, primeiro, a coisa do trabalho seríssimo. Você tem que ter disposição dessa maneira obsessiva. Enfim, óbvio que talentos, porque não adianta ter a vocação e não ter a dança clássica especificamente, exige um pré-molde, né? Um físico XY com proporções determinadas. Não é qualquer físico que pode ser um bailarino clássico profissional, porque existe um pré-requisito para isso. Então, eu passei tudo isso, eu fui descobrindo que tinha isso, eu não sabia dessas coisas. Então, o trabalho sério, ter as condições para isso, um amor religioso pelo ofício, e o amor inclui o respeito pelo ofício, pelos seus horários, pelo seu corpo, pelo que você tem que cumprir. Você vive um pouco em função daquilo. Você sabe que sai do teatro às 8 horas da noite, precisa dormir, descansar, uma fisioterapia, porque 10 horas da manhã começa tudo de novo. Coragem para arriscar? Demais. Tem sorte também. Aí, esse contrato que o Heinz Sperling me deu em Basel, no dia 31 de dezembro de 1987, para eu começar a carreira na Europa. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Isso foi sorte. Eu chegar lá, porque eu fiquei sabendo que muita gente passou ali fazendo aula, pedindo emprego. Ele tinha essa vaga, um bailarino que precisava, queria ir embora, mas ele só podia liberar o bailarino se ele achasse alguém que ele gostasse para botar no lugar. E esse alguém fui eu, de muitos que passaram ali. Dezenas, segundo me contaram. Estar no lugar certo. Na hora certa. Então, óbvio que tem um mesclado, sim, da sorte, das coincidências, mas tem uma coisa, não se pode contar com isso. Não pode sentar e esperar, como você pensa, de forma alguma. A atitude é sempre proativa, sempre funcionando. A hora que você sentar e pensar assim, eu sou talentoso, eu sou bom no que eu faço, alguma coisa vai vir para mim, a única coisa que vai vir para você é peso de corpo, vai engordar, preguiça, não vai vir nada além disso. Ninguém vai dar, olha... Não vai vir um diretor cair do céu e tocar a sua campainha. Não vai vir. Você vai ter que ir lá cavar essa oportunidade. Então, eu acho que é trabalho sério. Tem sorte envolvida, muita sim, mas a sorte não é o que predomina. O que predomina é a ralação. A sua busca. É a ralação. Postal radiofônico de Paracuru. Não é só se deliciar com a liberdade dos surfistas. Em Paracuru, você poderá ter os melhores mestres do surf e um mar que desenvolveu grandes talentos e deu muitas felicidades a quem já desceu nas ondas. Vamos voltar a Cats? Quando Cats. eu fui lá visitar vocês em Zurique, eu me lembro que Cats fazia um sucesso enorme na cidade como musical. Me lembro que tinha uma bailarina que era a primeira figura do Balé de Zurique, que tinha pedido licença para fazer um musical. Exatamente. E me lembro dos seus olhos brilhando por aquele musical, porque você ficava no camarim cantando todas as músicas e fazendo todos os papéis. E você acaba em Cats. Como é que foi isso? Bom, essa menina, nossa, que lembrança que você tem, a Leslie Wisner, que é minha grande amiga até hoje, que era uma solista importantíssima no Balé de Zurique. Como é que isso aconteceu? Cats, que estreou em Londres, as pessoas acham em geral que é um musical da Broadway. Não é um musical inglês, estreou em Londres e de Londres foi para Broadway. É a mesma coisa com Fantasma da Ópera. Lloyd Webber estreou em Londres e aí a Broadway exportaram para Broadway, né? Que Cats tem em Londres, na Europa, e várias cidades pela Europa têm uma companhia, como tem Hamburgo, teve Paris por um período, não me lembro quais mais citar, mas certamente Hamburgo, muitos anos, Paris um tempo, e aí Zurique montou um Cats. E aí isso é muito padronizado, é como remontar uma obra de Cranco, por exemplo. Vem a equipe deles, de Londres, ensinar tudo, porque se você vê Cats em Zurique,
em Londres, em Nova York, é exatamente o mesmo espetáculo, com os mesmos figurinos, com as mesmas... remontado, que ele é um padrão. Com muito poucas... Como no balé, você vai ver um balé e às vezes tem uma variação diferente num determinado ponto. Existem, dependendo da versão, é o mesmo momento, mas é uma variação diferente. Outra música, Cats tem isso também com uma canção. Mas basicamente é a mesma coisa. Montaram uma companhia em Cats enquanto eu estava no Balé de Zurique. Essa companhia ficou 6 anos na cidade de Zurique. E quando essa companhia acabou, a temporada em Zurique, ela virou Cats Eurotour, que aí essa companhia ia girar a Europa com esse espetáculo. E foi nesse momento que eles me convidaram para audicionar. Eu fiquei muito dividido porque eu pensei assim, será que eu vou perder minha identidade de bailarino clássico? O que será? Será que eu vou fazer aula e tal? Mas quer saber? Eu pensei naquele menino que sempre quis cantar e fazer uma coisa. Eu vou tentar. Bom, audicionei, fui muitíssimo feliz, me contrataram. Um ritmo alucinado, são 8 espetáculos por semana, de terça a domingo, 2 sábados, 2 domingos, um espetáculo que dura 2 horas e 45 minutos com um intervalo. E aí eu passei a rodar a Europa fazendo Cats. Cansativo espetáculo, mas prazeroso demais, tinha que cuidar muito da voz, e aí eu comecei a cantar, que foi a minha felicidade. Rodei a Europa com eles, fui em lugares maravilhosos. 2 anos e meio, mais ou menos, quase 3 disso. Quando eu saí da companhia de Cats, imediatamente uma companhia da Holanda, que estava com temporada de Fantasma da Ópera, me convidou. Nós precisamos de um bailarino clássico aqui para a nossa temporada de Fantasma. Aí fui para a Holanda fazer Fantasma da Ópera. Aí detalhe, Cats, eu tive que aprender Cats em inglês, o espetáculo inteiro. O texto, as canções em inglês e alemão, porque dependendo da cidade nós fazíamos em uma língua ou outra, ou as duas em sessões variadas. Então é como aprender um texto de teatro completo em 2 línguas. Era uma cantar. E cantar nessas línguas. Dançar e cantar. E 4 personagens eu fazia. Nas matinês de sábado e domingo, muitas vezes eu fazia uma personagem de tarde e de noite era outra. Isso quer dizer que eu tinha que lavar a cara inteira e fazer uma outra maquiagem que levava 1h30 para ser feita, que nós mesmos é que fazíamos, e outra peruca, enfim, trabalhoso como o quê? Mas muito prazer. De Cats eu fui para a Holanda, fiz 6 meses de Fantasma da Ópera. Da Holanda construíram um teatro em Basel, lá na Basileia, onde tinha sido a minha primeira companhia com Heinz Spörli, construíram um teatro para musical que estreou com o Fantasma da Ópera também. Me convidaram para vir, e nesse tempo eu já estava viajando há tantos anos e tão cansado, que foi uma benção. Eu quis ir para fazer Fantasma em Basel, porque é do lado de Zurique, são 65 quilômetros. Então eu ia para casa e voltava todos os dias. Que eu passei mais de 4 anos, que eu vinha para minha casa a cada 11 meses, para dormir 2 noites e pegar a estrada de novo e não poder aparecer durante 8 meses em casa. Meu apartamento em Zurique, eu sempre mantive um apartamento em Zurique, desde quando saí da companhia do Balé de Zurique. E aí, depois de tudo isso, quando eu me dei conta, já tinham se passado 13 anos de toda essa aventura na Europa, e eu comecei a pensar o que eu queria fazer. Eu estava num ponto em que eu pensei, ou eu vou viver o resto da minha vida na Europa, porque eu vivi muitíssimo bem lá, eu nunca me senti um estrangeiro, eu nunca vivi num gueto brasileiro, eu vivia o dia a dia da cidade, como todo cidadão, muito bem adaptado, e era muito feliz. Mas ainda assim, não era o cheiro da terra, da minha terra, era um outro lugar. Eu pensava muito nisso. Eu pensava ainda na carreira de bailarino. Isso tudo porque eu fazia aula de balé todos os dias nesses lugares todos. Quando eu estava, por exemplo, na Holanda, Amsterdã tem um time de professores maravilhosos de balé que não se pode medir, de tanta gente maravilhosa. Eu fazia espetáculo de noite, todo dia de manhã eu acordava e ia para o estúdio fazer aula de balé. Então eu mantive minha técnica, minha forma física e tal, e fazendo aula, e tinha esse espetáculo de noite, de 3 horas de ralação. Então eu pensei, eu quero terminar minha carreira de bailarino clássico no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem um significado muito gigantesco para mim. E aí, com 13 anos, tendo feito infinitas vezes mais coisas do que eu sonhei quando eu fui para a Europa, eu sonhei um tantinho assim, e eu fiz zilhões de vezes esse tantinho, uma galáxia a mais, eu resolvi voltar.
Postal radiofônico de Paracuru. No Havaizinho, nas proximidades da Praia das Bicas, na Praia da Munguba, na Praia da Igreja Velha, nos recifes da Boca do Poço, são tantas as opções de surfar em Paracuru, cada lugar com suas características próprias. E aí voltei, fiquei um ano na Bahia, assim meio que descansando. Descansando não, porque quando descobriram que eu estava na Bahia, aquela gente queridíssima da Ibateca já me arrematou. E aí também o pessoal do Baiano de Tênis, Balé do Baiano de Tênis, eu trabalhei com eles um pouquinho e fiquei um ano na Bahia. E logo em seguida Dalal voltou para o Teatro Municipal e mandou me chamar. E voltei para o Teatro Municipal e lá encerrei dançando minha carreira de primeiros papéis. Mais cedo do que eu precisava, na verdade, foi uma decisão muito dura, difícil, que com 38 anos eu dancei meu último Príncipe de Quebra-Nozes, com que eu comecei, e ali eu decidi que eu queria parar. E foi lindo porque as pessoas me diziam, você está maluco, você está no auge da forma física, você está no auge da beleza, e eu disse, é exatamente por isso. Aí é onde que eu quero parar. É exatamente por isso. Porque eu não quero jamais... O palco é uma cachaça, o palco abrir mão do palco é muito difícil. Mas aí depois, ninguém nunca disse, Manuel não devia dançar mais esse papel, talvez abrir mão disso já não é mais para ele. Ninguém pôde dizer isso. Só me viram no auge da forma física. E quando eu parei de dançar, isso foi me abrindo as possibilidades de outras coisas que me fascinavam, como você disse, trabalho no teatro, trabalho de música, cantando, porque eu tinha tempo para isso, eu já não precisava dançar o Príncipe do Quebra-Nozes, aí eu comecei a dar, ainda faço os papéis caráter que eu amo de paixão, talvez até mais do que dançar, porque você não tem a mesma preocupação técnica do Príncipe da Bela Adormecida, mas fazer uma Carabosse para mim é um deleite, Madame Simone, Dr. Coppelius, Drosselmayer, tudo isso me deu um prazer, essa coisa teatral que me encanta demais. E não tem a preocupação de que eu preciso fechar a quinta. A preocupação está em outro lugar, está na interpretação e tal. Só felicidade, até hoje. A minha carreira foi só felicidade. E aí tudo que eu fiz, teatro com Marília Pêra, um musical com ela, os trabalhos de música com Nana Caymmi, um pouquinho de cinema a convite do Daniel Filho. Olha, eu só posso dizer, agora, eu acabei de comemorar, dia 1º de outubro, 37 anos de carreira artística profissional. O Guaíra assinou minha carteira, começando carreira ganhando salário, 1º de outubro de 1983. Nós estamos aqui 38 anos depois. Eu nunca deixei de trabalhar desde os 16 até agora, os 54. Nunca fiz nada de diferente que não fosse ser artista. O que para mim, eu falo isso sem nenhuma soberba, com reconhecimento, com enorme respeito, gratidão, felicidade, porque eu sei que isso é muito difícil, isso não é para qualquer pessoa. Nós conhecemos, eu e você, grandes talentos, grandes artistas que não conseguiram manter essa constância. Não deu certo. A gente está no final do nosso tempo. Eu queria falar mais aqui 2 horas com você, porque é delicioso. Postal radiofônico de Paracuru. Veja a dança do vento no movimento das velas, com as várias modalidades de kitesurf nas praias de Paracuru. Sente-se numa das barracas da região e deixe o tempo fluir, tal correntes de forças espirituais. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Você é o mestre de balé do Teatro Municipal hoje, e eu sei que você é um excelente professor, e eu sei que isso não faz parte daquele kit que a gente começa. Às vezes a gente é um bom bailarino, às vezes, mas você não sabe fazer coreografia. Você não vai na sala de aula e se dá bem de primeira. São funções diferentes. Completamente. Né? Fala rapidamente como é essa tua função, você professor de balé. Eu já assisti aulas suas, eu acho deliciosas, são aulas inteligentes, aulas bem direcionadas. Então, assim, você também tem esse talento de ser.
que eu fui descobrindo quando eu comecei a dar aula por acaso. Quando eu fui deixando de dançar, eu podia fazer, como eu disse, papéis caráter, mas eu virei professor da companhia. Quer dizer, já dava aula fora da coisa profissional, em companhias companhias profissionais fora do Teatro Municipal, Grupo Corpo, Débora Coque, já fazia esse trabalho, quando o teatro me convidou para assumir esse lugar. Eu fiquei muito feliz de descobrir que eu tinha também esse talento, porque é um talento que não está ligado a ser um bom bailarino. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu fico muito feliz e me fascinava. Eu fui beber nas fontes, nos exemplos que tive. Pessoas muito importantes que me acompanham. Toda vez que eu entro no estúdio para dar aula, comigo entram Jane Blaut, Tatiana Lescova, Aldo Lotufo, Carla Heineck, lá do Guaíra, Rita Correia, do Guaíra, os professores, Marta Rita Correia foi minha partner. Rita Correia, que hoje tem o Petit Ballet. Foi minha primeira professora de balé. A tal professora que depois que eu assisti a aulinha da minha colega, vem aqui, foi Rita Correia, que viu em mim alguma coisa ali, foi ela. Dançávamos juntos no Teatro Guaíra. Tá vendo? Que coisa bonita, né, a nossa vida. E é isso, e hoje estou aqui, um homem feliz, realizado. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu nem precisava fazer, mas eu tenho feito às outras pessoas só porque eu acho que é importante para o lugar onde esse programa vai passar. Claro. Se acontecesse uma coisa, algo que fizesse você voltar lá atrás, ter 16 anos, você começasse tudo de novo, você seguiria outro caminho ou você faria tudo de novo? Mas eu, sem sombra de dúvida, eu refaria o caminho que eu percorri 15 vezes se precisassem me perguntassem. Pelo seguinte, primeiro, a razão mais essencial é porque foi um caminho muito feliz. Muito feliz. Depois, porque eu não conhecia um outro caminho. Então, por que eu vou trocar a felicidade que eu tive desde os 16? É uma história quase que de conto de fadas a que eu vivi. Não trocaria isso por nada. Com os tropeços, com as tristezas, com as dificuldades. O saldo disso, dos 16 até hoje, é felicidade pura. Não trocaria por nada, faria tudo de novo. Com um pouco mais de técnica, talvez, agora. Meu querido, muito obrigado. Esse programa passa na Rádio Mar Azul de Paracuru. É um programa feito pelo José do Vale Pinheiro Feitosa, uma pessoa, um intelectual maravilhoso que está levando dança para a cidade de Paracuru pelo rádio. Por que não? Que maravilha. Olha, eu fico extremamente agradecido com esse convite seu e de toda essa equipe, essas pessoas, os patronos que circundam e a população de Paracuru que vai ouvir essa história. Espero que de alguma forma os caminhos, as coincidências, as felicidades que aconteceram para mim possam servir de um bocadinho de inspiração, de repente, para a vida de alguém que tem o desejo, mas não tem a coragem. Ouvindo uma história dessa, possa dizer, pô, esse cara conseguiu, deu certo. Por que eu não vou tentar a minha também? Essa é a nossa intenção. Não é isso? Obrigado, meu querido. Um grande beijo. Eu é que fico agradecido. Muitos beijos para todos. See you.